Oi, gente, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe tua vida espiritual. Nessa manhã eu estava orando e o Senhor comunicava o meu coração para deixar uma palavra para você. Muitas pessoas, né, amigos, e eu também já assim, me senti assim, chegam para mim e falam que estão cansados espiritualmente. Eu até coloquei um post ontem no grupo sobre a falta de desejo de orar, sobre a fraqueza espiritual, sobre essas batalhas espirituais que a gente enfrenta e que a gente não sabe muitas vezes nem a origem da onde elas vêm. Amém? Eu já tive que me confrontar, já tive também que estar de frente com batalhas espirituais que eu não tive força para orar, para jejuar, para buscar, para ter uma vida mais ativa de oração. E é uma coisa que incomoda muito, porque nós dependemos de Deus o tempo todo para estarmos bem. Nós dependemos do Senhor o tempo todo para poder ficarmos renovados. Eu já tive que estar de frente de situações espirituais que me deixaram enfraquecida. Amém? E nessa manhã o Senhor me deu Atos 16:16 e um tema para falar com vocês de uma forma que não seja tão demorada, que se chama drenadores de fé. Né? Se eu pudesse dar um tema para essa palavra dessa manhã, eu ia dar um tema: drenadores de fé. O que é drenar? É sugar, né? É absorver as suas energias vitais. Né, tirar teu sangue, tirar tuas forças. E tem momentos que nós estamos exatamente assim, como se estivéssemos drenados espiritualmente, sem força, sem ânimo, sem alegria. E é muito interessante que o Senhor me deu uma palavra em Atos 16. E essa palavra, ela fala sobre a intenção de Paulo de ir pela Bitínia, andar na Bitínia, na Frígia. E ele diz ali em Atos capítulo 16 que o Espírito Santo o impediu. Eu não sei qual foi a razão que o Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar na Bitínia, na Frígia, né? Mesmo ele tendo que ir para fazer uma obra espiritual. Paulo não ia numa festa, não ia num evento, Paulo ia pregar a palavra e o Espírito Santo o impediu. Então eu quero deixar para você 3 coisas aqui importantes, que drenam a tua fé, que drenam a tua vontade de orar, que drenam as tuas forças e que você tem que estar atento, porque por eu trabalhar com libertação, eu já tive que viver isso na carne para poder estar passando isso para você. Né? O drenar espiritual, ele está literalmente associado ao ambiente onde você anda. Ele está literalmente associado com as pessoas que você anda. E ele está literalmente também ligado àquilo que você faz, se tem a aprovação de Deus. Paulo, ele diz em Atos 16 que ele tentou ir para Bitínia e o Espírito Santo o impediu. Então, eu entendo que o Espírito Santo, né, na sua presciência, no sentido do que Deus sabe o que é melhor, viu que naquele momento Paulo não teria que ir para aquele lugar. Talvez porque Paulo não estivesse bem, ou talvez porque Deus não tivesse propósito. E quando você está num lugar que Deus não tem propósito para você, você começa a se enfraquecer. Uma outra pergunta que eu quero deixar para você: quais são as pessoas com quem você anda? Né? Nós somos o resultado direto das pessoas com quem andamos. Eu não ando com muitas pessoas, eu ando com Jesus. Mas eu posso dizer para você que se eu começar a andar com pessoas que o tempo todo murmuram, que o tempo todo não tem uma palavra de vida para mim, isso vai começar a drenar as minhas forças e daqui a pouco eu vou ficar igual àquela pessoa. Porque nosso alvo tem que ser Cristo. E a Bíblia vai dizer que da nossa boca procede bênção e maldição. Por isso que nessa manhã eu te abençoo em nome de Jesus. Eu profetizo vida para a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo forças para você em nome de Jesus. Eu estou vivendo uma situação difícil. Eu estou com uma mãe com um diagnóstico, né, do médico que me afirmou que minha mãe tem 50% de chance de estar com câncer na cabeça do pâncreas. Mas a minha vida não é movida pela boca do que o homem fala. A minha vida é movida pelo poder da boca, da palavra que sai da boca de Deus. Então, como eu me alimento da palavra e eu entendo que todas as coisas são pelo Senhor sim e o amém, o que Deus vai fazer, independente do que seja, vai ser o melhor para ela e vai ser o melhor para nós. Então eu não tenho que perder o controle, porque esse controle está na mão do Senhor.
Agora, se eu estiver com uma pessoa que vai se angustiar, que vai se deprimir, ou até mesmo se eu começar a conversar com a minha mãe, que tem muitas palavras negativas, que ontem mesmo disse pra mim que ela prefere estar num hospital porque ela gosta, eu vou começar a ser combatida pelo espírito da incredulidade. Então você é o resultado das pessoas com quem você anda. E terceira e quarta situação que eu quero deixar para você. Tudo que você está fazendo, mesmo que seja o alvo, seja Deus. Você orou para saber se Deus quer que você faça? Se Deus quer que você se envolva com essa atividade? Exemplo, todas as vezes que nós fizemos eventos na nossa igreja, poderia ser uma coisa mais simples que fosse um culto especial, um culto de ações de graça, um culto de mulher. Eu fico bombardeada espiritualmente. Eu sou bombardeada espiritualmente. Às vezes eu fico até doente e eu preciso orar, jejuar, entrar em reclusão para eu poder me fortalecer. Às vezes a gente está envolvido com muitas coisas, mas essas muitas coisas Deus não nos mandou fazer. Assim como em Atos 16, a palavra do Senhor vai dizer que Paulo, ele queria ir para Bitínia e para Frígia pregar, e o Espírito Santo o impediu, por algum motivo. Assim somos nós. O fato de eu ser pastora não significa que eu vou me envolver com todos os eventos, que eu vou ajudar todas as pessoas espiritualmente, que eu vou começar a fazer evento aqui, ali, lá. Eu preciso entender o meu momento. Você precisa entender o seu momento. Se você não está bem e fortalecido espiritualmente, você não pode se envolver com várias atividades espirituais, porque você vai ser bombardeado por demônio. Tudo que nós fazemos para Deus emana de nós uma energia e nós precisamos reabsorver essa energia de Deus e divina através do Espírito Santo. Exemplo, né? Você tem que ter pessoas que orem pela tua vida e que sejam tua cobertura espiritual. Se você tem um pastor, esse pastor, ele tem que estar ciente do que você está fazendo, para que o que você estiver fazendo, o pastor possa orar e dizer se é de Deus ou não, se é o momento do Senhor ou não. Paulo era um líder, era um apóstolo. E a palavra diz que Deus impediu. Tem coisas que a gente faz e que Deus não quer que a gente faça. Tem lugares que não é para nós, mesmo, volto a dizer, sendo lugares que se dizem cristãos. Por quê? Porque Deus muitas vezes não vai nem explicar, mas às vezes espiritualmente as pessoas estão mais enfraquecidas do que nós e o que está nelas acaba nos atingindo. Quando eu estou em batalhas espirituais muito fortes, eu evito ficar entrando em guerras espirituais de outros, porque eu preciso me fortalecer para ajudar a fortalecer outros. Quando eu estou em guerras espirituais muito fortes, eu jejuo pela minha vida espiritual e pela minha mente, que é o campo de batalha de Satanás, para depois me envolver com eventos. Eu quero fazer eventos na nossa igreja, mas eu preciso me fortalecer espiritualmente para que eu não caia. Se você não está fortalecido e está se envolvendo com vários projetos, com vários lugares e se comprometendo com várias pessoas, você vai ser bombardeado espiritualmente e você não vai entender por que está passando por esse nível de batalha. Porque os níveis de batalha que nós enfrentamos, eles também são relacionados às pessoas com quem andamos. Existem pessoas que eu já andei nesses anos todos que eu estou na presença do Senhor, que são pessoas de Deus, pessoas maravilhosas, mas elas estavam com problemas tão sérios que quando a gente andava junto, eu ficava pior do que eu deveria estar. Porque naquele momento eu precisava de uma palavra rema, uma palavra desatadora, uma palavra fortalecedora, bíblica, para que eu pudesse me fortalecer. Então, eu quero deixar apenas isso para você nessa manhã, Atos 16, e 3 perguntas. Aonde você tem andado? O que você tem feito? E quais as pessoas com quem você tem se relacionado? Porque todo motivo da nossa fraqueza espiritual pode estar atrelado ao meio que nós estamos. Se nós começarmos a andar com pessoas que falam de doença o tempo todo, daqui a pouco nós ficamos doentes. Se nós começarmos a estar em lugares ajudando pessoas que Deus fala, eu não estou dizendo que aquela pessoa não é de Deus, mas eu estou dizendo para você que Deus pode estar falando para você assim, eu não te mandei fazer isso, eu não te mandei se envolver nisso, e você está se envolvendo em coisas enfraquecido espiritualmente, a tendência é você enfraquecer e não ter mais força daqui a pouco, nem para se manter de pé espiritualmente. Se você andar com pessoas que não, na boca dessas pessoas não há um testemunho das coisas que Deus já fez, de fé, você vai ficar igual essas pessoas. Eu conheço muita gente,
mas eu ando com Jesus. E é Ele que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Quando eu estou enfraquecida, quando eu estou triste, quando eu estou vivendo um momento de combate, eu vou para a Bíblia e eu pego as palavras que Deus já liberou para mim. A palavra do Senhor diz que você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Ele abre porta que ninguém fecha, e Ele fecha a porta que ninguém abre. A palavra do Senhor diz, e eu tenho absoluta convicção disso, que as coisas ocultas são para Deus, as reveladas são para nós. Então Deus vai te revelar o porquê que você está enfraquecido. E quando Ele te revelar, corre. Tem momentos que é para andar com muitos, tem momentos que é para você andar só com Jesus. Tem coisas que a gente faz que Deus não quer que a gente vá. É a bitina e a frígia que o Espírito Santo não permitiu que Paulo chegasse. Tem coisas que não é o tempo. Existiram momentos na minha vida que o Senhor falou assim: eu quero que você ore por você, jejue por você, clame por você para que eu te fortaleça. Aquela pessoa que não tem óleo, que não tem azeite, ela não tem o que dar. Então ela não tem que ficar pegando obras, situações para fazer se não está bem. Todas as vezes que eu vou pregar também, eu vou falar algo para você em algum lugar, em algum estado, ou por aqui, que eu vou pregar uma palavra fora da minha igreja, eu sou bombardeado espiritualmente. E isso é necessário o quê? Eu me afastar de tudo, me preparar com jejum, com oração e com leitura da palavra. Satanás não quer que você faça nada para Deus. Então você precisa estar ligado nisso. Sabe? Quem é o seu pastor? O seu pastor sabe de tudo que você está fazendo? Ele sabe o que você está vivendo? Ele sabe as pessoas com quem você está andando? As obras com que você está se envolvendo? E aí o seu pastor também, ele vai ajudar você em oração. Estou falando seu pastor porque esse vídeo, ele vai para outras pessoas. Ele vai lhe ajudar em oração. Aí você entender se isso é para você fazer ou não é para você fazer. Eu tenho uma amiga que ela está enfrentando uma grande luta espiritual, é uma missionária, e ela compartilhou algumas coisas comigo, e ela tem o costume de ajudar outras igrejas. Ela, como faz mentorias também, ela ajuda outras igrejas. Ela começou a pegar várias obras para fazer, vários encontros, vários lugares, várias reuniões. Ela começou a se enfraquecer espiritualmente. E sabe por quê? Porque ela estava fazendo algo que não era para ela fazer. A casa dela não estava bem, o casamento dela não estava bem, a vida dela espiritual não estava bem. E ela estava entrando em situações que Deus falava para ela não entrar. E eram situações que eram de Deus. Nem tudo que está escrito que é para Deus, Deus quer que você faça. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos, eu oro para que os meus irmãos sejam cheios da presença de Deus. Eu oro, meu Senhor, para que o Senhor dê discernimento de espírito, que o Senhor traga, meu Pai, revelação de com quem estamos, aonde estamos e fazendo o quê. E se em tudo que estamos fazendo isso está te agradando, se tudo que estamos fazendo o Senhor está aprovando. Senhor, eu quero repreender todo demônio que vem enfraquecer, que vem trazer perturbação, angústia, que vem roubar o foco, que vem roubar a vontade de orar, que vem roubar a vontade de buscar a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que nunca se viu e nem se ouviu um Deus como esse, que trabalha para aquele que nele espera. Então, se Deus trabalha para mim, se Deus trabalha para a igreja, nós não podemos ficar enfraquecidos, nós não podemos ficar angustiados, que o braço forte do capeta seja repreendido e você seja fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus. Mas eu deixo essa palavra para você, não perca tempo com aquilo que Deus não tem para você. Cuidado com quem está ao teu entorno, porque pode estar te sobrecarregando. Busque a palavra de Deus. Tem momento que é para você ser exposto, tem momento que é para você ficar no quarto de oração, clamando pela tua vida e esperando em Deus. Um beijo no teu coração, guarde essa palavra, porque eu tenho certeza que se você sair desse vídeo e você for dobrar o teu joelho e perguntar para Deus se tudo que você está fazendo, se é para você fazer, Ele vai te dar uma resposta que pode ser esse o motivo da tua fraqueza espiritual. Amém? Um beijo no teu coração. Que Jesus te abençoe nessa manhã. Ore por mim, eu estou indo para o hospital ficar com a minha mãe.